Olá, meu nome é Ida Giovana, sou pesquisadora, mestrando em Direito pela UNB e entrevistadora do Mestrando Cast. E eu sou o Gustavo Assis, eu sou mestre em Direito pela UNP, sou mentor acadêmico e o criador do GPS da aprovação no mestrado. Bom, nós estamos em mais um episódio do Mestrando Cast. Esse é o podcast que vai ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E o tema do episódio de hoje é: como escrever uma excelente justificativa para o meu projeto de mestrado? Gustavo, explica pra gente, o que é uma justificativa de pesquisa? Ida, primeiramente, eu gostaria de cumprimentar você, falar que é um grande prazer estar em um Mestrando Cast contigo. E também gostaria de convidar o pessoal para se inscrever no nosso canal, para deixarem dúvidas, sugestões de próximos temas para a gente poder sempre estar abordando no Mestrando Cast. E respondendo a sua dúvida, o que é uma justificativa de pesquisa? A justificativa de pesquisa, Ida, ela é um dos elementos ali mais importantes de todo projeto de pesquisa. É aquele momento que você vai explicar a relevância do seu tema de pesquisa. Então, sempre lembre o porquê. O que está por trás do seu interesse em pesquisar aquele tema? E por que esse tema ele é relevante? Então, sempre pensar a justificativa, coloca na frente. Por que essa pesquisa é importante? E essa pesquisa ela tem que ser importante não só para você, para os seus interesses pessoais. Ela tem que ser importante para mais pessoas. Senão, não é uma pesquisa. Tá bom? E eu gosto basicamente, Ida, de ensinar os mentorados lá do GPS com 3 pontos. 3 pontos que são muito importantes de terem em qualquer justificativa. Pensando em uma seleção de mestrado. Em um projeto aí para seleção de mestrado. Primeiro ponto, pensar na justificativa do ponto de vista social, ponto de vista de sociedade. Qual é o impacto, qual é o potencial impacto dessa sua pesquisa no meio social? Do ponto de vista social, econômico, político, jurídico, enfim, depende muito da área que você é. Segundo ponto, qual é a importância da sua pesquisa para a sua área do conhecimento? Quais são as contribuições teóricas e ou empíricas? O que você pretende resolver? Quais são as lacunas? Quais são as possibilidades de mudar um determinado paradigma através da sua pesquisa? Então, pense também na importância da sua pesquisa diretamente na sua área do conhecimento, naquele tema que você está pesquisando. E o terceiro ponto que deve ter em toda a justificativa, pensando em seleções de mestrado, é explicar a relevância daquele tema para o programa. Então, é o momento que o candidato tem que falar, professores, esse projeto ele é relevante para o programa, porque ele dialoga com a linha 1, com a sublinha 2, porque ele aborda esse determinado tema aqui de uma maneira inédita, que nenhum outro trabalho já abordou, dialogando diretamente com a produção dos orientadores da linha. E aí a pessoa ela vai fazer uma justificativa, bem passo a passo, explicando o porquê que aquele tema é relevante, mas sempre pensando nessas 3 perspectivas. Relevância do ponto de vista social, relevância do ponto de vista da sua área do conhecimento, daquele tema, daquele campo de pesquisa, e a relevância para o programa. Se a sua justificativa não tiver esses 3 pontos, a consequência é que você possivelmente não vai ser aprovado. Não vai ser aprovado, porque a justificativa é um dos elementos ali mais importantes do projeto, é o elemento que os professores leem para realmente serem persuadidos de que aquele tema merece uma chance, tá bom? Vou pegar o exemplo, Ida, da minha... Às vezes a gente fala aqui da parte mais teórica, mas é sempre bom a gente dar exemplos para poder clarear isso na mente do pessoal. Vou pegar o meu tema de mestrado, do meu projeto, que envolvia a questão do acesso à justiça para as pessoas em situação de rua e a atuação da Defensoria Pública. Por que esse tema ele é relevante? Quando eu pensei na época. É uma problemática social que tem um impacto grande do ponto de vista social, porque a gente está vendo
e tinha dados à época, né? O número de pessoas em situação de rua estava crescendo, uma velocidade muito grande. Então, eu destaquei esses números. É interessante, né, que o pessoal trabalhe com estatísticas, né? Mesmo quem não for trabalhar aí com pesquisas quantitativas, trazer dados, números, tabelas é bem interessante para um projeto de pesquisa. Então, justifiquei dessa forma, importância social. Importância para a minha área do conhecimento, para aquele tema que eu estava pesquisando. Era importância no sentido de que a minha pesquisa ela tinha uma abordagem interdisciplinar, né? A forma que eu pretendia abordar o meu objeto de pesquisa ainda não tinha sido trabalhado, né, com o recorte que eu queria adotar, né? Então, mostrei que o meu recorte era inovador, dentro daquele tema específico que eu estava pesquisando. E, por fim, eu também mostrei, Ida, a importância do meu projeto programa. Falei, professores, eu estou numa linha aqui de direito em instituições, não tem nenhuma pesquisa que já tenha trabalhado com a instituição da Defensoria Pública. É um projeto que está totalmente vinculado à linha, à sublinha, mas não teve nenhum projeto com essa abordagem. E aí eu sustentei a inovação do meu projeto para a linha e para o programa, e dessa forma eu consegui fazer uma justificativa que foi persuasiva do programa. Então, essa é a dica aí que eu deixo com o pessoal. Gente, eu estou dando aqui a cereja do bolo. Cereja do bolo, de justificativa. Anotem esses pontos que eu passei, porque com certeza vão auxiliar vocês ali no momento da elaboração do projeto. Maravilha, Gustavo. Agora explica pra gente o que não é uma justificativa de pesquisa. Ida, a justificativa, né, uma justificativa de pesquisa, não é uma descrição superficial sobre o tema, ou então um relato pessoal do seu interesse sobre o tema, sem qualquer base científica que seja sólida. Então, às vezes a pessoa fala, esse tema é muito importante, é relevante, mas a pessoa ela não traz dados, ela não traz fatos, ela não traz referências que justifiquem realmente, de fato, a importância desse tema. Às vezes o tema é relevante para ela, enquanto pessoa. Ela tem um interesse ali pessoal em relação àquele tema, mas não tem uma relevância científica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque nem tudo que é relevante para a gente é relevante do ponto de vista acadêmico-científico. Especialmente as pessoas ali que estão começando a pensar em desenvolver uma pesquisa, é comum que no início a gente não consiga ter esse discernimento do que é relevante, do que não é. Por isso a importância de um mentor acadêmico, de uma pessoa ali para poder te dar um suporte, que inclusive a gente já falou sobre mentoria acadêmica no nosso último podcast. É importante ter acesso ao mentor acadêmico, uma pessoa que realmente para falar, esse tema aí que você está pensando tem uma relevância. Não, esse tema aí não tem relevância. Então, tome muito cuidado, pessoal. Escolham temas que sejam de fato relevantes. Sejam relevantes. E um bom indício para você saber se é relevante ou não é você ter familiaridade com a literatura da sua área, daquele tema que você quer estar desenvolvendo. É você pensar nessa perspectiva de importância social, importância para a área do conhecimento e importância para o programa, sempre pensando em como que o seu projeto ele pode, de alguma forma, preencher uma lacuna que ainda não foi respondida, ou que foi respondida de forma insatisfatória, ou é um ponto que é muito controverso, que cabe diferentes abordagens e análises. Com isso, você não corre o risco de fazer uma justificativa genérica, igual eu já vi. Tem candidatos que fazem, por exemplo, 3 parágrafos de justificativa. E a pessoa não convence nem ela mesma de que aquele projeto é importante. Quem dirá os professores do programa? Pensem em vocês. Os professores do programa estão lá há 10, 15, 20 anos participando de bancas de seleção. Então, se você chega com a justificativa genérica, você não vai ser aprovado. Por quê? Porque tem uma série de outros trabalhos mais relevantes e que o professor realmente está acostumado a receber. Então, esse é um
um ponto aí de observação para o pessoal. Maravilha, Gustavo. Então, agora explica para a gente por que é tão importante a justificativa do projeto de pesquisa. E daí a justificativa ela é importante porque muitas vezes ela vai ser o ponto de partida para iniciar o projeto. Porque ninguém vai iniciar uma pesquisa se ela não tiver uma relevância. Eu mesmo, quando eu começo a pensar em um tema de pesquisa, uma das primeiras coisas que me vem na mente é a relevância daquilo. Por que eu estou fazendo aquilo? E o porquê que eu estou fazendo aquilo é a parte da justificativa. Então, é essencial. Às vezes a gente consegue falar sobre projetos de pesquisa sem pensar em uma hipótese. Tem determinadas áreas do conhecimento que não trabalham com hipótese. Agora, a gente não consegue falar em projeto de pesquisa, independente da área, sem falar em justificativa. É diferente. É de suma importância. É a justificativa que vai estabelecer o contexto, que vai estabelecer a relevância do projeto, vai fornecer a base para você poder desenvolver os outros elementos, seus objetivos, a sua metodologia. Geralmente, em uma seleção de mestrado, a justificativa é um dos primeiros elementos, assim como o problema de pesquisa, que os professores vão analisar. Tá? Então, para saber se o seu projeto é viável, se ele é relevante, se ele merece investimento. Então, eu só vejo a justificativa como um item ali. A gente não pode falar que é o mais central, mas é um dos mais centrais em um projeto de pesquisa. Maravilha, Gustavo. Você pode citar o exemplo de alguma justificativa que você leu estava muito ruim academicamente? Ida, tem vários. Eu já li vários projetos. E eu acho que os principais, que são os mais ruins, são aqueles projetos que trazem justificativas genéricas, que não convence ninguém. É da pessoa colocar toda aquela carga pessoal do porquê que ela acha interessante aquele tema, mas é algo ali muito pessoal, que não tem uma relevância prática, uma relevância social, uma relevância científica. Isso acontece por desconhecimento, muitas vezes por desconhecimento. Então, como eu comentei, faça uma justificativa robusta, traga dados, informações, fatos, coisas que demonstrem, por A mais B, que o seu tema ele merece uma chance, ele merece ser investigado. É aquele momento que você está de cara para o gol e o professor está esperando lá você chutar a bola para fazer o gol. É a justificativa. É um dos elementos mais importantes. Então, eu já li diferentes justificativas que estavam ruins. Não lembro assim exatamente alguma aqui que seja muito marcante para falar, nossa, tava ruim. Lembro assim de justificativas que eram muito curtas, que a pessoa falava de forma muito genérica sobre o tema, porque resolveu dar foco nos outros elementos do projeto. E deixou a justificativa por último. Então, a dica que eu dou, não deixem a justificativa por último, porque ela, inclusive, pode te auxiliar a elaborar outros elementos do projeto. Pode facilitar a escrita do seu problema, a escrita do seu objetivo geral específico. Então, não deixe a justificativa por último para justamente te auxiliar com os outros elementos do projeto. O projeto de pesquisa é como se fosse um quebra-cabeça. A gente precisa ir encaixando as peças, a gente precisa encontrar sincronismo entre essas peças para fazer um bom projeto, para que os professores vejam aquele projeto e levem a sério, para que eles deem uma certa importância. Então, basicamente, Ida, projetos sem base científica, projetos que não convencem ninguém, são projetos usualmente reprovados em seleções de mestrado. Muitos candidatos são reprovados em seleções de mestrado, justamente por isso, pela questão da justificativa. A pessoa ela traz ali informações, às vezes até conspiratórias, por exemplo, que não tem qualquer tipo de cientificidade. É algo que com certeza vai ser muito mal visto pelos professores e essa pessoa vai ter maiores chances de ser reprovada. Por que as pessoas têm dificuldades, Gustavo, de escrever uma excelente justificativa?
Ida, muitas vezes as pessoas têm dificuldade para escrever uma excelente justificativa porque ela não tem o conhecimento daquela área, daquele tema que ela está desenvolvendo. Se ela não tem um conhecimento profundo, ela vai ficar na superficialidade. Ela não vai ser capaz de contextualizar o tema, não vai ser capaz de se aprofundar naquilo que ela está abordando e, consequentemente, a justificativa dela vai ser genérica. Concorda comigo? Então, um primeiro ponto que ela precisa fazer, que eu, inclusive, converso sempre com os meus mentorados lá do GPS. Pessoal, não tem como escrever um projeto de pesquisa sem antes passar pelo que a gente chama de leituras e fichamentos, que é a parte do estudo em si. A gente tem que ler e fazer fichamentos de vários artigos dentro daquela área que a gente está estudando. É a partir das leituras e fichamentos que a gente vai começar a identificar o que é relevante, o que não é relevante dentro daquele tema que a gente está trabalhando. A gente vai ter ideias de justificativas de outros trabalhos acadêmicos. E com isso a gente vai conseguir pensar, né, a gente vai conseguir pensar em uma potencial justificativa. Só que sem antes passar, né, realmente por essa base, que a gente pode falar assim, de leituras e fichamentos, não tem como. Eu vejo que muitos candidatos, em uma seleção de mestrado, eles acabam focando tanto no projeto, a pessoa já pensa na seleção como projeto. E aí ela já abre o Word e já quer começar a escrever o projeto, sem antes fazer essa base. Então, a pessoa tem que encontrar bons artigos, fazer essa base bem sólida, porque aí, com certeza, né, ela vai conseguir compreender o que a gente chama de estado da arte, as discussões ali mais relevantes, mais atuais, dentro daquele tema que ela está discutindo, e a partir disso, ela vai conseguir apresentar, né, com certeza, aí uma justificativa que seja convincente, e pensando sempre, convincente, né, para o programa, convincente para a área do conhecimento e convincente do ponto de vista social, sempre trabalhando com essas três variáveis. Perfeito, Gustavo. Quais são as características de uma boa justificativa de pesquisa? Ida, eu separei aqui 3 pontos. 3 pontos para a gente falar, né, de características que são super importantes para qualquer justificativa, para justificativas que sejam realmente de impacto para os professores, para as pessoas que estão lendo. Primeiro ponto de uma boa justificativa: simplicidade. Simplicidade. Tem que ser o essencial. Tem que ser o essencial no seu projeto. O que é essencial? É aquilo que é a essência, como o próprio nome já diz, né? É aquilo que é a essência da sua justificativa. Tem pessoas que começam a devagar demais, a pessoa ela quer fazer uma revisão bibliográfica na justificativa, e esse não é o momento. A justificativa ela tem que ser direta ainda, tem que ser o essencial, tem que ser de forma compacta, não pode ser também compacta demais, igual eu comentei. Tem pessoas que escrevem 3 parágrafos, não. Eu recomendo aí pelo menos uma média de 2 a 3 páginas, pensando em um projeto com 10 páginas. Então, pense nessa, tente dosar, mas seja simples. Não fica divagando demais, não, querendo escrever difícil, rebuscado, enchendo linguiça. Sua justificativa tem que ser direta. Tá bom? Uma outra característica que eu penso que é muito importante, Ida, numa justificativa, é surpreender os professores. Pensa você, né, Ida, lá enquanto membra, né, avaliadora de projetos, você vai receber vários projetos, semestralmente ou anualmente, dependendo da periodicidade ali do processo seletivo. Então, você já viu muita coisa, muita coisa. Então, para você, né, ver algo ali, olhar um projeto e chamar a atenção, tem que ter algum elemento ali que cause, de alguma forma, alguma surpresa. É claro que isso é um pouco difícil de a gente causar nos professores, mas ainda assim é possível. Ainda assim é possível. Então, por exemplo, apresentar dados estatísticos, gráficos, tabelas, imagens, coisas que sejam compactas, até porque se não tem muita
liberdade de tema, liberdade de espaço no projeto. Geralmente você vai estar restrito ali a 10, 15 páginas. Mas tem que ter alguma surpresa, tem que ter algum elemento visual que você possa destacar e chamar a atenção dos professores. Eu acho que esse é um ponto importante. E depois, Ida, uma outra questão que eu acho que é super importante é dar concretude para a justificativa. A concretude leva a uma maior credibilidade daquela informação que você está passando. Então, pegar, às vezes, conceitos que são complexos, que são abstratos, e fazer correlações, trazer para informações sensoriais. Por exemplo, no meu caso, tem mais de 200 mil pessoas em situação de rua, pegando meu tema de pesquisa. Isso seria correspondente à população total da cidade de Ilhéus, na Bahia. Então, assim, quando você faz essas comparações, às vezes a gente não consegue ter dimensão, o que é 200 mil? Mas aí quando a gente compara, nossa, uma população inteira de uma cidade, tá vendo que causa um impacto maior? Então, o projeto de pesquisa envolve não só um bom tema, envolve saber persuadir os professores, mostrar que o seu projeto realmente é importante. E por isso que é tão importante uma boa escrita acadêmica. E uma boa escrita acadêmica está longe de escrita rebuscada, escrita difícil demais. Lembre que o tempo dos professores é bem curtinho. Se você escrever demais, difícil demais, aquilo vai causar uma confusão para o professor e ele não vai ficar parando para ver se ele entendeu realmente o que você quis dizer. Ele simplesmente vai passar para frente. Então, ideias com simplicidade, mas com concretude, vão ser melhores para ti. Então, essa é uma dica que eu deixo aí, Ida, para quem for fazer justificativa: simplicidade, surpresa e concretude. Esses são 3 elementos muito importantes para qualquer boa justificativa de projetos de pesquisa, pensando aí em seleções de mestrado. Maravilha, Gustavo. Então, explica para a gente, a última pergunta. Como aprender a elaborar uma boa justificativa? Ida, uma boa justificativa, acho que a melhor dica para quem quer aprender a elaborar uma boa justificativa não é pegar livro de metodologia. Porque muitas vezes você vai ver a parte ali teórica. O que é uma justificativa? Enfim, coisas que inclusive a gente falou no início da live. A parte ali mais conceitual. Claro, é importante a gente ter esse domínio conceitual, mas eu acredito que não é dessa forma que a gente aprende a fazer uma boa justificativa. Uma boa justificativa passa primeiramente por ler outras justificativas. Se a pessoa ela desenvolve o hábito de ler outras justificativas, seja de artigos, seja de dissertações, seja de teses, essa pessoa ela vai começar a entender como é que funciona a questão da justificativa, como é que os autores estão empregando gatilhos para mostrar a importância daquele tema. E Gustavo, beleza, mas como é que eu faço para encontrar a justificativa em uma dissertação, uma tese, um artigo? Porque a justificativa a gente coloca no projeto, não vai colocar a justificativa no trabalho final. E aí que você se engana. A justificativa, pensando no trabalho em si pronto, que é uma dissertação, uma pesquisa finalizada, uma dissertação, uma tese, um artigo, a justificativa muitas vezes vai aparecer no elemento da introdução. Então, lá na introdução, os autores vão falar o porquê que eles escolheram aquele tema, o porquê que ele é relevante. Então, muitas vezes, a justificativa do projeto, ela vai parar lá na introdução de um artigo, de uma dissertação, de uma tese. Então, tenha o hábito de ler introduções de trabalhos acadêmicos, na sua área do conhecimento, naquele tema que você está pesquisando. Leia sempre com essa ênfase, pensando na importância daquele projeto para a área do conhecimento. Isso com certeza vai te auxiliar bastante. Então, esse é o primeiro ponto.
Segundo ponto, Ida. Segundo ponto é escrevendo. Não tem como. Cada justificativa, a sua melhor justificativa sempre vai ser a próxima. Se você tiver uma perspectiva de crescimento, né, na sua área de pesquisa. Por quê? Porque à medida que a gente vai se aprofundando no que a gente está pesquisando, a gente tem uma maior chance de encontrar pontos ainda não explorados por outros pesquisadores, que mostram a inovação da nossa pesquisa. E mostrar a inovação da nossa pesquisa é o quê? É justificar para a nossa área do conhecimento que aquilo que a gente está propondo é relevante, que a gente está propondo algo inovador, que tem o potencial de resolver um determinado problema social, determinado problema econômico, social, jurídico, político, enfim. Depende muito aí da área. Então, por isso que a gente precisa desenvolver o hábito de escrever. Escrever artigos, quem aí está pensando em seleções de mestrado, comece a escrever artigos científicos, porque à medida que você vai escrevendo, à medida que você vai lendo, sempre pensando nessa perspectiva de crescimento, você vai cada vez mais melhorando a justificativa dos seus trabalhos. E, obviamente, tome cuidado, sempre de pedir feedbacks aos professores. Professor, está convincente essa justificativa? Ou então, para um mentor acadêmico, essa justificativa aqui, o que você acha? Eu estou justificando dessa forma aqui. Pense também nas características que a gente passou aqui durante o decorrer do nosso encontro de hoje, as características para uma boa justificativa. E, enfim, essas são as melhores formas, Ida, que eu conheço para qualquer pessoa poder escrever uma boa justificativa. Não tem como. Análise, leituras e fichamentos ali de artigos, e também escrevendo. E através dessas 3 formas aí, qualquer pessoa pode escrever uma boa justificativa. Maravilha, Gustavo. Então, o episódio do Mestrando Cast vai chegando por aqui. Lembrando que o Mestrando Cast é o podcast que vai te ensinar tudo o que é necessário para você ser aprovado no mestrado. E o tema do episódio de hoje foi como escrever uma excelente justificativa para o meu projeto de mestrado. Gustavo, foi um prazer gravar mais um episódio com você e até a próxima semana. Ida, foi um grande prazer mais uma vez estar aqui contigo, falando sobre esse tema que é tão importante. É tão importante, falar sobre justificativa, assim como os demais elementos do projeto, mas eu acho que a justificativa tem um peso ainda mais importante, igual a gente conversou, em relação a outros elementos do projeto. E gostaria de reiterar aqui o convite para o pessoal, para que o pessoal mandem dúvidas, sugestões de temas para os nossos próximos podcasts. Para quem quiser conversar comigo, pode me mandar uma mensagem lá no Instagram, que é o Assis Gustavo _. Tem também um próprio canal aqui do YouTube, que é o Assis Gustavo. Quem tiver interesse no GPS da aprovação do mestrado, que é o meu programa de mentoria, também pode me mandar mensagem lá no Instagram para a gente poder conversar. E com isso, Ida, eu fico muito feliz do nosso bate-papo aqui de hoje. E desejo aí que em breve a gente possa retornar com outros temas. E é isso, pessoal. Um grande abraço e espero vê-los em breve.